pessoal, estou aqui com o Sérgio Monteiro, que vai falar para a gente da experiência dele no Sereste de Governador Valadares. Sérgio, conta para a gente esse início seu no Sereste, assim que você se formou, já começou a trabalhar, como que foi a evolução sua nesse serviço tão importante para os trabalhadores. Ok. Pessoal, vamos falar um pouco da minha trajetória no Sereste. Da outra vez, né, a gente estava discutindo sobre o histórico, a criação dos Serestes, e eu entrei no Sereste Governador Valadares em 2010. Então, a gente pôde ver aí, né, no slide que o Sereste foi criado em 2002. Então, tem muita coisa, muita água rolou aí, muita discussão, né, os gestores, o que é o Sereste, como que eu vou implantar o Sereste, né, que tipo de recurso vai vir para mim. Então, quando eu entrei em 2010, o Sereste já estava implantado já em Governador Valadares. Assim que eu formei, né, saiu um concurso público aqui para a cidade, e aí eu prestei esse concurso, né, e não tinha ideia de onde eu iria trabalhar. E aí, pesquisando, eu já estava um pouco alinhado, né, um pouco direcionado para essa área de saúde do trabalhador. E aí, pesquisando a parte de saúde do trabalhador no SUS, eu descobri o Sereste, igual eu mostrei para vocês aqui no histórico, né? Eu descobri essa portaria, pesquisei. Aí eu pensei, eu vou ver lá na minha cidade onde se tem Sereste, né? Porque o Sereste ele tem no Brasil inteiro. E aí eu descobri, para minha felicidade, que tinha o Sereste em Governador Valadares. Vim, conheci o serviço, vi onde que era, a gente funcionava ali na Rua Afonso Pena, né? Hoje a gente está em outro local, mas aí eu comecei a ver a atuação do fisioterapeuta também, lá dentro do serviço. E aí, quando teve a posse, a nomeação, eu pedi para vir para o Sereste, estou aqui até hoje, né? Já fez 10 anos no ano passado. No início, o Sereste Valadares, ele iniciou suas atividades numa salinha dentro do CADEF. Né? O CADEF é o Centro de Apoio ao Deficiente Físico, é também um órgão da atenção secundária. E aí, nesse período, né, eu tenho notícia por pessoas que trabalharam, uma delas é a nossa engenheira de segurança do trabalho, Angelina. Então, ela estava ali praticamente desde o início, né? E ela conta, a gente estava numa salinha ali, o Sereste funcionava numa salinha dentro do CADEF. E aí, se passou um tempo, se não me engano, em 2005, o Sereste ele mudou-se, né, para um local maior. Então, o Sereste de todo município ele tem que começar com a intenção do gestor em querer implantar esse serviço. Então, ele faz ali todo um processo junto ao Ministério da Saúde para a viabilidade, né, da implantação do Sereste. O governador Valadares foi contemplado, só que iniciou numa salinha, né, dentro de um órgão da atenção secundária, que era o CADEF. E hoje, né, depois passou por um prédio, né, por uma casa maior, mais confortável e tudo, teve toda uma inauguração, nessa época eu não estava, e aí depois eu entrei em 2010, né, exercemos ali na Rua Afonso Pena, né, até, eu acredito que a gente já vai fazer 3 anos que a gente está na nova sede, e aí depois nós mudamos, né, para essa nova sede, mais confortável, melhor. Então, o início do Sereste, ele foi um início pequenininho, né? Como todo início, muitas dúvidas sobre a atuação, aonde que a gente se encaixaria ali. E aí, hoje, graças a Deus, a gente tem ali uma atuação bem sólida. A gente ainda tem alguma dificuldade na questão do reconhecimento, né, dos profissionais, dos usuários, saberem o que é o Sereste. E agradecendo aí de antemão à universidade, né, a UFJF, por promover esse tipo de conversa, de bate-papo, que é até para divulgar, né, o Sereste. E é isso, a minha trajetória foi essa. Eu trouxe uma foto, né? Essa foto foi tirada aqui em Governador Valadares, em uma das vigilâncias, né, nos ambientes de trabalho, que o Sereste, nós vamos ver mais para frente, ele faz essas visitas nas empresas. E aí, vocês podem ver, né, um trabalhador, um marceneiro, ele está trabalhando ali, ele está usando o EPI, né, ele está usando ali a luva, ele está usando o EPI, né, na questão respiratória, porém, ele está manuseando uma serra de bancada, ou seja, um instrumento. Nós temos aí o trabalhador, né, esse é o exemplo prático ali do primeiro slide, nós temos o trabalhador, ou seja, um homem, com seu conhecimento,
que está manuseando um instrumento, uma serra circular, para transformar um objeto da natureza, né? No caso aí, uma madeira em alguma coisa, um móvel, uma cadeira, que seja. E aí, quais são os riscos evidentes aí, os riscos ocupacionais que a gente vê, né? Então, nas vigilâncias de saúde do trabalhador, o SEREST, ele vai para procurar ver isso. Eu, como ergonomista, fisioterapeuta do trabalho, o meu olhar, ele já é para a questão da postura, movimento repetitivo, alguma sobrecarga física, né, fatores cognitivos ali, alguma pressão no trabalho de alguma espécie, enfim. A parte de ergonomia, mas na parte de saúde e segurança, no caso a nossa engenheira de segurança, o técnico de segurança, eles olham muito a questão do EPI, né, do EPC, do equipamento de proteção coletiva. E no caso aí, a gente está vendo exatamente a falta de um EPC, né, a falta de um equipamento de proteção coletiva, que seria uma capa de proteção para essa serra, né, circular. Em Valadares, nós temos vários acidentes que envolvem corte, né, lacerações ali de membro superior, membro inferior, envolvendo máquinas, né, principalmente essas máquinas que tem serra manual, serra de bancada, enfim, a pessoa está manuseando ali, e aí essa madeira, o que ela esteja cortando ali, ela trava e volta, né, e dá aquele coice, acaba que a máquina, uma maquita, né, bem comum isso acontecer, pega na perna do trabalhador, na mão, enfim, isso pode gerar uma série de lesões sérias, tanto da parte física, né, ou seja, uma amputação de dedo, né, um corte ali de tendão, alguma coisa que vai gerar uma sequela, vai exigir um tratamento, uma reabilitação, e também da parte psicológica, né? Nós já tivemos casos aqui de trabalhadores atendidos no SEREST Valadares que desenvolveram distúrbios psicológicos devido à imagem corporal, né? De uma hora para outra se vê ali dependente de terceiros, não consegue mais trabalhar da forma que trabalhava, está afastado da previdência, recebendo, em vez do salário, que às vezes tinha ali um benefício ou outro que pagava mais, aí se vê recebendo um salário mínimo ali da Previdência Social. Então, isso gera uma cascata de prejuízos ali de ordem financeira, física, mental para esse trabalhador. Então, o SEREST está aqui para acolher, né? Primeiramente, nesse caso aí, essa vigilância, a gente faz orientação para essa empresa melhorar isso aí, né? Ela está de acordo ali com as normativas de saúde e segurança, as normas regulamentadoras, né? E para evitar exatamente essa cascata de prejuízos aí. E, se acontecer, nós também estamos preparados como SEREST, e a gente tenta preparar a rede também para identificar esse trabalhador e promover assistência para ele. Aqui é outro exemplo, isso é numa cooperativa de reciclagem que a gente tem aqui na cidade também. Os trabalhadores estão manuseando uma prensa hidráulica, né? E ali você vê onde é que o EPI, essa prensa faz um barulho, um ruído muito grande, e aí vocês podem ver que o EPI ali, o protetor tipo concha, ele está pendurado, né, ali em cima, e o trabalhador está manuseando essa prensa ali bem próximo, colocando a mão ali dentro, enfim. Isso pode gerar um acidente. A questão do ruído também. Nós temos a figura da fonoaudióloga aqui no SEREST, então ela também olha essas questões, né? A gente sabe que o ruído excessivo, quem é professor, né, Peterson, está exposto muito isso aí, isso é uma forma constante, pode gerar uma perda auditiva, então e a gente tem um EPI, no caso, esses trabalhadores têm, mas aí não estão utilizando. Então, é mais uma vigilância que o SEREST fez, e ele orienta a empresa, não com o intuito de multar, fiscalizar, autuar, mas sim orientar, né, para que esse trabalhador ele não venha adoecer e gerar um custo, tanto pessoal para ele, quanto para o SUS, né? Isso aí, como eu disse também no início, isso sai do bolso de todo mundo. E aí, a fisioterapia no SUS, eu como fisioterapeuta do SUS, nós temos um caráter. Qual que é esse caráter essencial? Ele é um caráter curativo ou reabilitador, se tratando de agravos, né? A gente lembra muito do fisioterapeuta pela reabilitação, né? Aquela figura do fisioterapeuta ali no consultório, na clínica, atendendo pacientes. Mas e no Sistema Único de Saúde? Será que isso muda? Como é que a gente pode ver isso, né? No SUS, esse caráter essencial, ele é basicamente promoção e prevenção. É aquela máxima, né? Melhor prevenir do que remediar. O SUS é exatamente isso.
para a gente fazer essa prevenção, essa promoção, primeiramente a gente tem que conhecer o nosso ambiente de trabalho, a gente tem que conhecer o nosso cenário de prática. Eu falei isso também no início. Então, a gente tem que, se eu sei que em Valadares a atividade econômica principal é serviços, eu tenho que fazer, eu tenho que ver qual que é o perfil de acidente de trabalho, de afastamento, para eu fazer ações com esse grupo de trabalhadores para prevenir. O trabalho em altura mesmo. A gente tem casos de acidente de trabalho aqui em Valadares, com trabalho em altura, então eu tenho que perceber quem são esses trabalhadores que estão acidentando. Qual que é o contrato de trabalho deles? Eles são informais? São formais? Se eles são formais, a empresa tem que estar promovendo ali, tem que estar entregando, tem que estar treinando ali a questão do EPI, do uso do trabalho à altura. Será que a empresa está fazendo isso? Porque são acidentes graves que quando acontecem, geram uma série de lesões, quando não gera óbito. A gente já teve casos de óbitos aqui relacionados à queda em altura, queda de andaime, trabalhador despenca lá de um telhado, mais de 5, 10 metros de altura. Então, infelizmente, em alguns casos aí, eles vieram a óbito. Então, a gente tem que saber disso. Não é simplesmente sentar no consultório, dentro do ar-condicionado, e ficar atendendo o paciente. Não. Na verdade, eu, como fisioterapeuta aqui, a gente faz várias ações de prevenção e promoção. A própria UFJF também é bem parceira nisso aí, com os alunos dos projetos de extensão, estágio. A gente tem um estágio aqui da UFJF. Então, eles participam, eles fazem projetos que é justamente para prevenir esses agravos de acontecerem. Não é, como eu disse, não é aquela coisa de consultório fechado e o mundo lá fora a gente não sabe o que está acontecendo. É o contrário. Os norteadores sempre são os mesmos do SUS, Os princípios da universalidade, integralidade e equidade. Ou seja, o Sereste ele é aberto a todos os trabalhadores. Uma dúvida bem comum que acontece é se o Sereste só atende trabalhadores com carteira assinada. Na verdade, não. Seguindo o princípio da universalidade, ou seja, o SUS ele é para todos. Então, nós atendemos o trabalhador com carteira assinada e aquele trabalhador informal, aquele que não tem contrato de trabalho, não tem carteira assinada, trabalha por conta própria. Nós vamos ver que uma grande parcela da população economicamente ativa no Brasil, eles são trabalhadores informais. E esses trabalhadores, eles têm uma característica que é justamente a falta de informação sobre os riscos que eles estão expostos. Então, a gente tem que fazer ações de educação e saúde para esses trabalhadores, enfim. A integralidade, esse para mim é um dos princípios mais legais do SUS, e que tem muita dificuldade, vários profissionais têm dificuldade nisso, até profissionais que trabalham há muito tempo, porque nós temos que entender na saúde do trabalhador que esse trabalhador, ele tem a família dele, não é só o trabalho, não é só ali dentro do trabalho. A gente tem que entender as repercussões do trabalho na família, ele perante a sociedade, ele perante a comunidade dele. Então, isso tudo impacta na saúde do trabalhador. Não é só a saúde, não é só a ausência de doença, Isso aí já vimos várias vezes. Na saúde do trabalhador é a mesma coisa. Eu tenho que ter um atendimento integral. Várias vezes eu atendendo pacientes aqui, de lesão por esforço repetitivo, esse paciente tinha um componente cognitivo, um componente psicológico. E aí eu encaminhei esse paciente para ser atendido pelo nosso psicólogo aqui. Então, se eu for um profissional reducionista, ou seja, lesão por esforço repetitivo, atividade física, fisioterapia, repouso, não sei. Só isso vai melhorar. Não, eu tenho que entender os impactos. Às vezes aquele trabalhador, ele foi afastado, ele não está conseguindo um afastamento do INSS, por exemplo, ou os colegas de profissão dele estão vendo ele como está fazendo corpo mole, A família dele, ele começa a perder dinheiro porque não está indo no trabalho, E se o cara tem um contrato de trabalho informal, ele não vai trabalhar, começa a perder dinheiro e às vezes ele é o esteio da família, isso gera uma questão psicológica aí. Então, tem tudo isso, eu tenho que entender esse paciente como um todo, E a equidade, ou seja, aqueles casos urgentes, eles vão ser atendidos primeiro. Então, aqui em Valadares mesmo, casos envolvendo acidente de trabalho com lesões importantes, eles têm prioridade, tá? Aqueles casos crônicos, persistentes, a gente tenta encaminhar, a gente encaminha para a atenção primária, para fazer uma atividade ali junto ao NASF, para tentar desobstruir um pouco
o fluxo aqui para esses acidentes de maior monta, né? Que envolvem lesões, politraumatismos, fraturas, queimaduras, enfim. A realidade epidemiológica da região, já disse, a gente tem que conhecer quais são os indicadores, eu trouxe para vocês alguns aqui de Valadares, quais os tipos de acidente de trabalho, com quem ocorrem, qual a faixa etária, enfim. Eu tenho que ter uma conversa, eu como fisioterapeuta aqui, nós temos uma gerência epidemiológica, eu tenho, né, uma conversa, assim, bem tranquila lá com o responsável em digitar essas fichas, né, de acidente de trabalho, essas notificações. Eu tenho que conhecer essa realidade, não adianta, como eu disse, sentar aqui e atender paciente e não conhecer a realidade, eu tenho que discutir indicadores, ajudar na construção de boletins epidemiológicos, a UFJF, mais uma vez, aí, auxiliando muito nós aqui do Sereste, nessa construção desses boletins, os alunos. Então, eu tenho que saber dessa realidade. A informação dos sistemas e serviços de saúde ofertados. Então, outra coisa também que eu vejo acontecendo muito aqui é eu entrar no serviço e não saber aonde encaminhar esse paciente. Vários pacientes já vieram encaminhados errado aqui para mim, né? Às vezes uma pessoa do posto encaminha o paciente para mim e aquilo não tem nada a ver com o trabalho, não é uma doença ocupacional, às vezes é uma doença degenerativa que não foi causada pelo trabalho, o paciente não está exposto ao risco, e aí eu tenho que saber onde eu vou encaminhá-lo. Agora, se eu entrar na rede e não procurar saber, para que serve esse órgão aqui? Ir lá, conversar, conhecer. Olha, eu tenho uma demanda aqui de pacientes assim, será que eu posso encaminhar para vocês? Como é que esse paciente vai ser atendido aí? Tem que percorrer todos os setores. Valadares é uma cidade que tem uma rede de saúde muito grande, são 61 SF, se não me engano, fora os hospitais, fora as unidades básicas de saúde, tem UPA. Então, é uma rede muito grande, né? Fora a atenção secundária, policlínica, enfim. Se eu entrar, mais uma vez, e ficar restrito no meu consultório e não saber onde encaminhar esse paciente, na minha opinião, eu não sirvo para trabalhar no SUS, tá? Então, eu tenho que saber. Fazer articulações intersetoriais, aqui é um exemplo claro que a gente está fazendo aqui hoje, né? A gente está articulando junto à universidade, uma instituição de ensino superior, o FJF, Governador Valadares. Então, a gente tem articulações com o Ministério Público do Trabalho, com o INSS, com outras universidades, com vários setores, tá? Então, inclusive, a nossa Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador assiste, ela funciona dentro do Conselho Municipal de Saúde. Então, ali a gente articula com sindicatos, representantes de classe, né? Então, a gente tem que ter isso aí. Não é só Sereste e pronto, não. A gente tem que abranger. Ações promocionais e preventivas, também já disse, né? A gente tem que procurar fazer a promoção e prevenção acima de tudo. Na saúde do trabalhador, isso é uma máxima, tá? Assim como no SUS. Por exemplo, eu comprar um EPI de R$10, um óculos de R$10, vai me prevenir, por exemplo, de cair uma fagulha no meu olho quando eu estiver soldando ou cortando alguma coisa, estiver lapidando, né? Nós já tivemos acidentes de trabalho aqui no Sereste Valadares, que o paciente ele não estava utilizando um simples óculos, né, um EPI que custa R$10, estava lapidando uma pedra, uma lasca dessa pedra foi no olho dele, e aí ele perdeu a visão desse olho, né? Aí, antes de perder a visão, foi lá, tentou fazer um tratamento, uma cirurgia, tudo pelo SUS. Isso gera o quê? Gasto para a saúde pública, né? E no caso dele, foi pior ainda, né? Esse paciente, ele ficou cego de um olho, tinha um contrato de trabalho informal, ou seja, ele teve que se afastar porque não conseguia trabalhar com o olho só, um olho, né, inchado, enfim, doendo. E aí gerou uma série de prejuízos financeiros para ele. Esse paciente teve um componente psicológico muito forte, né? Por causa disso, por causa do EPI de R$10, que não estava usando na hora. Participação em controle social. Eu falei sobre a CIST, então nós temos uma comissão de saúde do trabalhador dentro do conselho, e o Sereste, ele assessora essa CIST, né? Eu faço parte aí, ontem nós tivemos uma reunião para a composição dessa CIST, e aí eu faço parte, né, da CIST ali, como fisioterapeuta do Sereste, como integrante do Sereste, para poder a gente assessorá-la nos assuntos. Mais uma vez, né, a literatura, ela fala, isso que a gente acabou de exemplificar, né, a gente tem a fisioterapia reabilitadora, onde eu tenho a causa, eu vou tentar controlar ali os danos, né, através da cura, sequela, reabilitação, enfim. É o fisioterapeuta tradicional,
fisioterapeuta coletivo, né, a fisioterapia coletiva, ela já tenta o controle, né, desses danos através da coletividade, é entender o que está acontecendo no ambiente, né, de uma forma coletiva, abrangente, a exposição, enfim, todos esses fatores eu tenho que entender, né? Então, não é só o paciente ali na minha frente, eu tenho que entender o nível de exposição, as necessidades desse paciente, quais são os determinantes, né? O controle desses danos, né? Os casos ali, o que está acontecendo, o que está acontecendo, tem maior incidência na minha cidade, eu tenho que promover, né? Quando acontecem esses casos, né? A gente tem um risco, ou seja, eu vou tentar controlar para não acontecer. Se acontecer, eu vou ver o tipo de coisa, né? Qual a tipologia desses casos, vou tentar, né, aquela reabilitação, a cura daquele paciente para ele voltar para o mercado de trabalho, né? Imagina um paciente de 30 e poucos anos, sofre um acidente, esse paciente a gente tenta reabilitá-lo, né, tenta curá-lo ali para ele voltar para o trabalho mais rápido possível, ser produtivo, né? A gente tem que também articular para a reabilitação e avaliar as sequelas desse paciente, né? Se for um paciente que adquiriu uma sequela permanente ali, às vezes tentar, junto ao INSS, uma reabilitação profissional, uma inserção no programa para pessoas com deficiência, né, que existe no INSS, as empresas ali, a gente sabe por lei, tem uma cota, então a gente tenta, como eu disse, né, o Sereste atende, que o nosso psicólogo, ele atende pacientes com essa característica, o INSS encaminha pacientes da reabilitação profissional, às vezes são pessoas com deficiência, ou pessoas que estão há muito tempo afastadas e têm que voltar para o mercado de trabalho, né? E aí ele faz todo esse meio de campo. Eu também, como fisioterapeuta, se tiver alguma sequela, alguma coisa ali, a gente tenta promover o tratamento. No caso do Sereste Valadares, eu não faço fisioterapia, o atendimento aqui, tá? A minha atuação aqui seria avaliação, né, estabelecimento de nexo causal, e aí, caso seja necessário, eu faço um encaminhamento para esse paciente ser atendido numa rede de clínicas que é conveniada ao SUS de Valadares. Tá? Então, aqui o Sereste, ele é um polo irradiador da saúde do trabalhador. A nossa função primordial é a prevenção e promoção. A reabilitação, a nossa função é preparar a rede para identificar e atender esse paciente da melhor forma possível. Então, aqui no Sereste eu não tenho ginásio de fisioterapia, não tenho nenhum aparelho aqui, nem nada. As minhas ferramentas de trabalho aqui são avaliativas, tá? Então, a gente faz esse nexo causal, a gente atende esse trabalhador para estabelecer a relação, né, do trabalho dele com a lesão ou a situação que ele está apresentando.